Não tem nem 2 semanas completas de abertura do comércio em Ribeirão e há ameaça de fechar tudo de novo por causa de aglomeração. Mas o setor destaca que a culpa não é das lojas e questiona também o tanto de gente que tem no transporte público com linhas reduzidas e nada é feito. Regredir agora não vai resolver o problema. Essa é a afirmação da indústria e do comércio de Ribeirão. O que os setores querem são alternativas para evitar aglomerações nas ruas sem fechar tudo de novo, além de corrigir o que ainda não está adequado. Todo o comércio, todo o serviço, escritórios, todos estão sendo obrigados a manter uma distância entre as pessoas de 1,5 metro. Eu pergunto, por que as empresas de ônibus também não cumprem esta normativa? E a empresa de ônibus teria que colocar um número maior de ônibus circulando para atender a população. É um momento de sacrifício. Todos nós estamos trabalhando com prejuízo, com exceção de pouquíssimas empresas, a maioria trabalha com prejuízo. A indústria e o comércio destacam que a culpa não é deles, porque quando se fala em aglomeração, já apontam as lojas. Outras cidades dão um bom exemplo para se evitar a contaminação, inclusive no transporte público. A exemplo do que está acontecendo em São Paulo, os ônibus não podem ter ninguém andando lá em pé. Eu acho que de uma forma muito clara o nosso prefeito deveria também cobrar essa medida com relação ao nosso transporte público. As empresas de transporte público deveriam colocar mais carros ou fazer a rota obedecendo esse tipo de situação, onde já diminui a aglomeração. Com relação ao comércio, com relação aos serviços, de repente ampliando um pouco mais o horário para diluir essa aglomeração. De manhã o comércio fica fechado, só abre ao meio-dia e vai até às 4 horas da tarde. O cliente tem só 4 horas para fazer as compras, sem contar que tem o horário de almoço e sobra menos tempo ainda para entrar nas lojas. Por isso também a aglomeração que tem sido registrada. A proposta do setor é aumentar o horário de abertura. Essa foi uma proposta, inclusive, que eu levei junto com as entidades que eu represento, junto ao GTR, né, que é o Grupo de Transição de Retomada, mas infelizmente, como houve uma decisão do governo do Estado, no sentido de limitar em 4 horas, foi totalmente contra o que nós pregávamos, porque 4 horas você concentra muito o atendimento e traz aglomeração. A gente previa que não fizesse em cima do horário, mas em cima de setores, né, essa equalização de atendimento. Junto com a proposta, o conselho vá às compras somente uma pessoa da família para não juntar muita gente nos estabelecimentos e garantir a continuidade da abertura do comércio sem regredir. Então o marido vai ou a mulher vai na loja, compra o que precisa e volta para casa. Deixa a família em casa protegida. É um bem para a sua família mesmo. Se algum idoso precisar fazer alguma compra, peça para o neto, para o filho, para o sobrinho, para o vizinho, para que vá. O idoso não deve sair para fazer compra, porque ele é grupo de risco. Eles lembram também que a mudança no número de casos de coronavírus nos últimos dias não é reflexo das lojas abertas. Os números eles já tinham uma previsão de estar onde estão e, infelizmente, as pessoas não podem pensar que é o comércio que está contribuindo para que esses números que sejam apresentados agora. A flexibilização faz uma semana apenas e, com certeza, o impacto nos números vai demorar pelo menos aí mais uma semana à frente, então a gente não pode acreditar esses números ao início da flexibilização. Não tem dúvida que o menos culpado nessa história é o comércio e a indústria. É a hora dos gestores públicos chamarem para si a responsabilidade e nos orientar, porque eles têm sim os grupos técnicos, tem a Secretaria da Saúde, tem todo o embasamento para direcionar a forma como a sociedade deve se comportar neste momento. E quem precisa sair de casa para comprar o que falta, também pede ações da administração municipal, sem prejudicar a economia. O povo tem que comprar e o comerciante tem que vender. Então, o que tem que ser feito? Os governantes procurar alternativa para resolver a situação. Que não pode fechar de novo, porque nós precisamos das coisas, não é? Como é que o povo das lojas vai pagar as contas também? Não pode, porque a vida segue, né? Vai saber até quando vai isso. Será que esse povo vai aguentar ficar com essas lojas fechadas? E esses funcionários, como é que faz? Eles vão sobreviver como? De que jeito? Eu não sou contra que o governo combate isso daí, mas não dessa maneira. Dessa maneira, não. Eu acho que já foi longe demais. Tem que abrir, tem que tocar a vida. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
Sobre a aglomeração nos ônibus de Ribeirão Preto, questionada pelos setores da indústria e do comércio, o consórcio pró-urbano disse que aumentou o número de coletivos e o quadro de horários de acordo com as especificações do decreto municipal. Falou que cumpre o que é determinado pelo poder público e opera com 63% da frota e transporta 35% dos passageiros. Acrescentou que a prefeitura não pode acusar prejuízos a uma empresa particular, mesmo sendo essa concessionária de serviços públicos. Já a Transerp disse que se houver aumento no número de usuários em linhas pontuais, o consórcio pró-urbano será notificado para adequar a frota e evitar a superlotação. Quanto à possibilidade de fechar o comércio de novo, a prefeitura respondeu que a conduta dos comerciantes tem sido efetiva no cumprimento dos protocolos sanitários e com o avanço da fase definido pelo Plano SP, o município poderá avançar ou retroceder segundo os indicadores que a cidade apresentar.